Olá, bem-vindos ao Match Gastronômico, o maior programa de gastronomia e empreendedorismo do Brasil. Eu sou a Manu Carvalho. Eu sou Gabriel Carvalho e a gente está aqui de novo para explorar o sabor do sucesso e aprender com histórias inspiradoras. Olha, a nossa convidada de hoje é uma das mentes por trás de um marketing gastronômico de uma das marcas queridinhas da Austrália. Você sabe qual é? É da Austrália, do Brasil, dos Estados Unidos, sei lá. Ela é queridinha em tudo que é canto, essa marca, né, Manu? Mas, enfim, ela já liderou grandes marcas como Cacau Show, Bob's, Walmart e hoje está na frente das estratégias do Outback, Abbraccio e Aussie. Aussie Grill. Aussie Grill. É isso aí, Manu. Com foco em crescimento, inovação digital, liderança de equipes, ela transforma desafios em oportunidades e uma verdadeira construtora de marcas. É isso aí. Muito bem-vinda ao Match Gastronômico, Raquel Paternese. Isso, Raquel Paternese. Muito bom ter você aqui com a gente. Raquel, muito obrigada pela sua presença aqui. E antes da gente começar, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @match.gastronômico, e se inscreva também no nosso canal do YouTube para não perder nenhum episódio. É isso aí. Aproveita e segue também as redes da Raquel para acompanhar um pouquinho do que está acontecendo por lá. Conta para o pessoal aí, Raquel. Bom, primeiro, Gabriel, Manu, muito obrigada pelo espaço. É sempre um prazer estar aqui, falar da nossa marca, né? Falar do como a gente está fazendo aí, chegando nesse consumidor. Então, agradeço mais uma vez o espaço. Boa. Raquel, então... Quais são as redes de vocês, já que é o Instagram? Nós temos, cada marca tem a sua, então o Outback tem a sua, Aussie Chicken and More tem a sua e a Abbraccio tem a sua. Então pode seguir as três lá. As três a gente vai. A sua é pública? Novidades. É pública, isso. E a sua, Raquel? A minha é pública, pode se conectar. A minha é Raquel Paternese. Raquel, então, para começar o programa, a gente vai falar sobre uma campanha super nova que vocês estão fazendo. Eu queria entender o que tem de diferente nessa campanha. Manu, na verdade, Outback é sobre surpreender, né? É sobre gastronomia, sobre bold flavor, a gente tem essa palavra, o bold flavor, e sobre essa hospitalidade, né? Essa arte de receber e surpreender o consumidor. Então, a gente tem que estar sempre em busca de surpreender, né? Como eu trago inovação para trazer a surpresa para esse consumidor. E estudando um pouco sobre o comportamento do consumidor, essa conexão que hoje em dia o consumidor busca com as marcas, veio uma proposta de um reality show. E o reality show é sobre conexão, o público sofre, o público fica feliz. E mais do que isso... Muita emoção, né? Muita emoção envolvida ali. E a vontade de comer, né? Os pratos são feitos ali naquela correria e tal, e você não consegue experimentar. E a Outback tem essa possibilidade de levar para o público o prato que foi feito no reality show. Então, legal. A gente viu um match muito legal com o posicionamento da nossa marca, o nosso propósito de oferecer algo diferenciado para o consumidor e de fazer este prato num reality show e no dia seguinte estar servindo para o consumidor. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem a nossa Hero, saiu um prato delicioso com a nossa Hero, a Hips, né? Infelizmente, ela não está aqui porque ela esfria, mas eu tenho outros produtos aqui para mostrar para vocês. Então, saiu a Hero, covardia. A Pãozinha Covardia. Você sabe uma curiosidade? O Outback, há 27 anos atrás, ele foi o precursor, né, e ele trouxe esse pão australiano. Na verdade, não existe um pão australiano na Austrália. Foi um conceito criado, uma receita pelo Outback. Que legal. E hoje é um dos pães que mais vendem aí nas padarias do Brasil, né? E na Austrália, então, é tipo pão francês, que baguete é lá e aqui é francês, exatamente. Né? Exatamente. É um pão muito proprietário nosso, né? Com aquele cheirinho quando você chega no restaurante, assim como tem outras histórias interessantes, né? Legal. A cucaburra também, onde nasceu o bolinho, né, o croquete. Então, o croquete é feito com a cucaburra desossada, desfiada. Então, recriou. Então, tem todo o sabor ali da nossa cucaburra wings nesse formato de croquete. Uau! Provato, cada um. Agora eu já fiquei curioso. Enquanto eu provo aqui, Raquel, você hoje cuida de 3 marcas, né? Outback, Abbraccio e Aussie Grill. Como é que é tocar essas 3 marcas com estratégias de growth, imagino, diferentes e até de posicionamento um pouco diferente, porque são marcas distintas para o povo. Sim. Acho que o público, vocês não comunicam como uma mesma coisa, né? Vocês querem distinguir bastante as 3 marcas. Não, porque, na verdade, o objetivo é a gente estar oferecendo uma gastronomia, né, diferenciada para esse consumidor. Então, cada marca tem seu posicionamento único, muito bem definido.
O Outback tem toda a sua história, tem a sua maturidade de marca, então a gente está em mais de 100, nós temos mais de 180 restaurantes, estamos no Brasil todo, né, com um propósito muito bem definido, já amadurecido, um conhecimento de marca muito alto. Já a Abbraccio é uma culinária autêntica, italiana. Então, nós temos hoje 17 restaurantes no Brasil e é uma marca que está escalonando, uma marca que tem o seu diferencial ali. Então, é um posicionamento também um pouco diferente, né? Day parts diferentes também, então é um jantar, é uma ocasião familiar, né? Um acolhimento, uma marca que traz um acolhimento para esse consumidor, uma memória afetiva de uma cozinha italiana. Você tocou num ponto que eu acho muito interessante. Eu sempre enxergo o Outback com um day part muito sólido em happy hour, né? Happy hour. Como é isso? Ainda é o principal carro-chefe do Outback em termos de horário de consumo, day part? É sobre celebração, né? Então, a gente tem um day part muito forte, que é o happy hour. O dinner tem, que a gente chama o late dinner, na hora que passa o horário. Do happy hour, que é a emenda do happy hour. Ainda é um day part importante. Vale lembrar que a gente está muito conectado com o consumidor e como tendência de mercado. Vocês bem sabem, o dinner tem cada vez menos encurtado o seu tempo, as pessoas querem ficar menos fora de casa tarde da noite, né? Então a gente tem visto essa tendência e a gente reformula um pouco o que é esse dinner, trazendo experiências tanto gastronômicas como de horário, equação de valor, diferenciada para esse momento. E um happy hour, um day part importante para a gente também é o lunch menu, a gente chama de lunch menu, que é a hora do almoço, né? Então, proporcional, assim, qual seria o primeiro? Happy hour e segundo almoço? Happy hour, dinner e almoço. Elas estão bem equalizadas hoje em dia. Bem equalizadas os três. Isso. Como a gente tomou uma proporção grande no Brasil, então hoje você tem em centros comerciais, dentro de shoppings, uma hora do almoço importante também, né? Mas, claro, ainda existe dinner e happy hour mais fortes. O almoço do final de semana tem uma outra característica, um almoço familiar. É um almoço mais longo. É um almoço mais longo, né? Geralmente com família, então a gente tem uma jornada kids para acolher as crianças, para tornar aquele momento especial, né? E no lanche a gente tem um cardápio especial para o lunch menu. Então esse ano a gente lançou pratos exclusivos para a hora do almoço. Então a gente tem atraído uma frequência maior, né? Uma frequência menos tradicional no happy hour e no lunch. Ou seja, a escuta do consumidor é muito importante para nós. Está o tempo todo sentindo como ele está reagindo a cada uma das... Exatamente. mexidas. E para completar, Ozzy Grill, que se tornou Ozzy Chicken and More, porque na verdade ele nasceu na pandemia como uma oportunidade de levar para o consumidor os burgers que na época explodiram, e eles são feitos na cozinha do Outback. Então nós temos 2 lojas físicas e é um case de sucesso de uma marca digital. Eu tenho mais de 150 pontos. Então você tem 150 pontos de venda. Exatamente. Porque é um dark kitchen dentro da... Exatamente. Eu acho esse conceito incrível, tá? Eu já fiz isso no passado, numa hamburgueria. E eu acho que é isso, é buscar maximizar a capacidade. Se você está com capacidade instalada e pouco uso, cria uma submarca que saia daquele ambiente e você consegue eventualmente não concorrer ou não canibalizar. Lifestyle também, né? Porque não dá para você mudar 100% a cozinha, né? De acordo com aquilo. Mas você pode, por exemplo, criar uma marca, foi o que eu fiz na minha época. Eu tinha um hambúrguer que era muito bem posicionado, uma marca premium. E eu não queria criar um produto barato dentro da minha marca, porque de alguma forma eu ia canibalizar o meu próprio produto. Não fazia sentido. Então eu crio uma marca separada, que sai do mesmo lugar, que usa 90% dos mesmos ingredientes, mas é um hambúrguer mais baratinho, mais fininho, menos proteína. E você otimiza. E uma não canibaliza a outra, porque o consumidor ele não associa, putz, agora ele tem um hambúrguer mais barato, eu vou comprar o mais barato. Não, é outra marca, é outro consumidor, mas sai do mesmo lugar. A beleza é a escala, é realmente... Você nasce com 150 pontos de venda. Exatamente. Você já tem uma negociação como rede, então a gente consegue, entre as marcas, aproveitar a escala de estar todo mundo dentro de uma única empresa, mas, ao mesmo tempo, garantir a uniqueness de cada marca, cada público, cada target, né? Atendendo melhor uma não canibalizando a outra. Muito legal. Ô, Raquel, o produto best-seller de vocês é a cebola? É a ribs. Os nossos heroes são ribs, a bloom onion, que é a cebola, a cucaburra wings, não posso deixar de lembrar do thunder. Thunder também é um outro hero, e a fries, né? O que eu mais gostava, na minha época, eu tive uma época que eu ia no Outback toda semana com a minha esposa. E o que a gente sempre pedia era o tuumba,
o macarrão. Ainda tem. Eu achava muito gostoso aquele negócio. best-seller. Ainda brincava com a minha esposa, falava, vamos comer tubunda. Aí ela, não, tubumba. Isso. Era de a nossa venda... Não faz ela se desesperar, hein? Oh, meu Deus, já estragando Pelo o nome amor da de minha Deus. marca. São toneladas e toneladas, se não me engano, são 7.000 toneladas de costela por mês. Nossa, que a gente- espetacular. que a gente- E é a melhor costela do mercado mesmo. Sem querer puxar a sardinha, é muito Eu sou gostoso. suspeita. São É muito gostosa, muito 17, consistente. Todo exatamente. lugar que você vai, a mesma costela, uma coisa incrível. São 17 passos, são 2 dias, feita com muito carinho, com muita precisão, controle de qualidade, para chegar no prato. É isso. O Outback tem um pouco isso, né? Acho que sempre escutei, eu nunca entrei numa cozinha do Outback, mas que é tudo meio preparado lá, né? Vocês Esse estão muito ponto é um preso grande pela qualidade, diferencial. pela Exatamente. execução. Todos os nossos produtos, com exceção do pão, com exceção do burger, né? Falando em pão, pega um pedacinho Pega um pra... pedacinho. Não olha. vai existir, né, Manu? Nossa, Pãozinho não com dá pra manteiga. existir. Você viu que a manteiguinha tá ali, né? Manteiguinha chega aqui, cremosa no ponto. Nossa, Essa é a parte que eu mais delícia. gosto no Outback com a minha esposa, que ela não come manteiga. Aí eu consigo comer a minha e a dela sem ter que ficar pedindo toda hora manteiga. Eu não consigo fazer a pergunta, que agora eu tô... Tá meio emocionada com o pãozinho, com a manteiguinha. Deixa um pouquinho de manteiga pra mim, tá, Manu? Pelo amor de Deus. Deixa. A gente fala que o sabor é muito importante, mas ao mesmo tempo, você fala muito sobre a conexão emocional. Como é que você cria essa marca que tem uma conexão emocional com o consumidor igual o Outback tem? São anos, né, de experiência, de conquista. Até hoje, quando a gente faz pesquisas, né, a gente percebe que ao longo das gerações, a Outback vai gabaritando a mudança do comportamento, né, as tendências do momento. Então, lá no passado, nas gerações anteriores, né, a famosa geração X, sabor, ingrediente diferenciado era muito importante. E a Outback chega no Brasil trazendo produtos muito diferentes, com sabores marcantes, com uma atmosfera, né, que a gente chama de um escapismo, que quando você entra te remete a um ambiente descontraído, alegre, gostoso. É um teletransporte, de É fato. um teletransporte, né? Ah. E traz ali aquele atendimento hospitaleiro, diferenciado, leve, né? A gente chama de waiter, o waiter sentar junto com você e explicar. Então, toda essa atmosfera, esse ambiente cria essa hospitalidade que surpreende. Ao longo do tempo, isso vai evoluindo. Então, chega um momento em que o consumidor já entende isso como algo legal, Mais básico. mais básico, como você vai me surpreender, Virou dia a dia. qualidade, quente, quente, frio, frio, gostoso. Aí entra o nosso Outbackizar. A gente começa a trazer inovações de tendências de consumo ao jeito Outback de ser, como por exemplo o fondue. Então a gente pega o pão australiano. Foi um baita case de Que você. foi um baita case. Eu não estava Foi o quê, aqui, uns foi 4 anos atrás, um foi pouco uns depois da 4 pandemia, eu anos me atrás. lembro. É. Tem muitos amigos que trabalham no Outback, depois a gente fala aí, mas eu me lembro deles contando que foi assim um choque Foi. de supply, que faltou Foi. produto, esgotou Foi uma em correria. dias, e meu Deus, que loucura. A gente tem um spoiler aí, a gente está buscando refazer aí o fondue. Tem muitos pedidos, todos os Dia dos Namorados, para a gente trazer o fondue. Então, a gente volta, recria, né, esse fondue, né, um momento a gente vai trazer ele de volta. Mas é sobre isso, é sobre você pegar uma tendência e trazer o jeito Outback de ser. Então, no pão Legal. australiano, com a nossa calda, tal. Então, a gente Legal. vai se mantendo conectado. Até um reality show, né, como a gente comentou, uma collab. Então, vamos trazendo aí, vamos se conectando com esse consumidor. Muito legal. Bom, em termos de gestão, como você estrutura os planos de ação de curto prazo sem perder a visão de longo das marcas? Porque as marcas, imagino que tem um plano de longuíssimo prazo que já vem sendo construído e precisa ser mantido, né? Como é que é esse jogo? Olha, a gente tem uma dinâmica de capturar realmente tendências de mercado e esse comportamento do consumidor ao longo do tempo. E cada vez mais esse longo prazo se torna curto prazo, porque as mudanças são muito rápidas. Então, esse ano, como eu te comentei, o lunch menu foi uma necessidade que a gente sentiu. Esse consumidor quer frequentar mais vezes o Outback, mas a gente tem pratos fartos para compartilhar. Como trazer essa fartura para um prato individual? O ano passado, a gente teve aquela questão do contragolpe. Estavam tendo aqueles golpes digitais. Então, a gente falou, é um momento importante de educar o consumidor, mas, ao mesmo tempo, dar um benefício para ele. Este ano, a gente mapeou a questão do institucional. Como é que eu trago essa memória afetiva
né, de um Outback que traz essa conexão do passado em famílias, porque com esses momentos que você tem de um bolso mais restrito, de uma insegurança, né, geral, de tudo que acontece, como é que a gente consegue manter esse escapismo vivo, Sim. esse ambiente de celebração? A gente tem mais de 60 mil parabéns no mês no Outback. Então, é um lugar para realmente se divertir, é um lugar realmente para celebrar. Então, a gente vai olhando essas tendências ao longo do tempo e vai planejando. Obviamente, a gente já está com todo um planejamento de 2026 aí organizado e surpresas virão. Eu não posso dar muitos spoilers aqui, senão o pessoal briga Agora comigo. A gente está curioso para saber o que vem de novidade aí. Queremos saber. Esse ano ainda tem mais 2 campanhas muito legais para acontecer. Legal. Né? Mas é um pouco sobre isso, é sobre tendência de gastronomia, o que a gente vai outbackizar, qual tipo de campanha, qual tipo de movimento a marca precisa fazer para estar nesse dia a dia do consumidor. Muito legal. Raquel, agora falando um pouco da Raquel profissional, um dos seus maiores cases foi na Cacau Show, com a criação de submarcas como La Creme e Bendito Cacau. Como é que você constrói novas submarcas sem perder a essência? Bom, a gente sempre bebe no posicionamento. E o posicionamento sempre bebe em cultura, né, dentro da empresa, nos próprios valores. O Ale Costa sempre teve muito claro que ele tem essa missão de disseminar, né, o chocolate fino no Brasil. Então, ele sempre teve essa intenção desde a loja número 1. E ele fez isso como ninguém tinha feito na história. Exatamente. Precisa trazer, né, o Ale aqui. Preciso, cara. Vou chamar o Ale para ele vir aqui contar a história. Com certeza. Porque o Ale tá difícil, tá fazendo tudo. Tá difícil. Não para o moço. O Ale não para nunca. Agora vai ter até o parque dele, né? Então tá ficando incrível. Eu imagino, deve ser uma baita experiência. Eu passo todo fim de semana em frente, que é do lado da minha casa, e eu tô impressionado com isso. Muito bom. Então, assim, naquele momento, como é que a gente suporta essa ideação de um empreendedor que, né, brilhante? Então, eu falei, Ale, a gente precisa criar uma arquitetura de portfólio. Eu preciso atender uma vasta, né, atender uma quantidade maior de consumidores. E como é que esse consumidor consome o chocolate? Né? Ele consome chocolate, aquele consumidor que vai pelo terroir do chocolate, ele é mais exigente, mais gourmetizado, aquele que usa para aquele momento especial de emoção, de desconexão, então é cremoso, gostoso. Então a gente foi entender um pouco para dar elasticidade para esse portfólio, né? Bendito Cacau já era uma marca que tinha na cabeça dele, La Creme na ocasião tinha um outro nome, mais leite. Então a gente foi arrumando esse portfólio para dar sustentação para esse crescimento. Aqui no Outback a gente fala muito de surpreender, também é uma marca muito forte, é um valor muito forte para nós, né? A gente tem o Field Guide, que tem os nossos princípios e crenças, qualidade é inegociável e hospitalidade também é muito forte para nós. Por isso, de um reality show, dessa conexão emocional, desse atender, desse servir. Falando bastante de hospitalidade, que é um marco bastante importante para nós, tem eu fico arrepiada só de falar. Mas eu acho muito importante, porque é sobre pessoas, né? É sobre como você lida com o colaborador, porque eu preciso desse waiter, esse waiter precisa estar encantado, engajado com a gente. Então, 89% dos nossos restaurantes, o proprietário, ele nasceu no Outback como waiter. Ele entrou no Outback como waiter, né? Você não precisa ter experiência. Então, você imagina, você cria uma carreira para essa pessoa de 10, 11 anos e, de repente, ele tem a chance de se tornar proprietário e colocar o nome dele na porta. Isso tem uma força muito grande, né? Então, se ele tem, além de ele conhecer todos os processos, ele vai atender esse consumidor como ninguém, porque ele tem esse engajamento da marca, né? Ele é efetivamente necessariamente um embaixador. Tem que ser alguém que já para abrir uma loja nova. Exatamente. Tem alguns de fora do mercado? Tem, mas passam por um rigoroso processo de adaptação, aculturação. Então, tem sim todo esse trabalho para ser feito. Então, o engajamento que ele tem é outro. E, Raquel, assim, eu não tive a oportunidade de conhecê-los, mas eu sempre escutei muito como referência na minha história na gastronomia, de mais de 15 anos, sobre o Peter e o Salim. O quanto dele está enraizado na cultura do Outback hoje, que eu acho que são talvez 2 dos maiores nomes do nosso setor, que construíram
Peter acho que fez o McDonald's. Peter trouxe o McDonald's para o Brasil. Depois o Outback, então assim... Starbucks é o cara que não entra para errar, ele entra para fazer coisas grandes e incríveis e que de fato marcam a história da cultura do brasileiro como consumo de comida, né? Com certeza. Tá isso lá ainda, porque eles não estão mais hoje no dia a dia, né? Não. O Peter faleceu ano passado, o Salim também, alguns anos atrás, mas eles deixaram um legado que a gente realmente cumpre, né? Com a saída do Salim, né? Com o Salim adoeceu e tal, entrou o Pierre continua com esse legado, isso é transferido através desse field guide que eu te comentei. Legal. Então, Peter e Salim desenham esse field guide com todos esses princípios e crenças e tem algumas cerimônias que relembram muito, né, toda essa história e marcam muito essa cultura, como, por exemplo, o Family Night. A gente tem o Family Night e tem o Dia do Princípios e Crenças. Então, quando um restaurante vai abrir, Pierre se desloca até esse restaurante e faz uma manhã com esses novos colaboradores falando todo o guide de princípios e crenças. É muito tocante. Pessoalmente lá. Vai pessoalmente. E ele traz toda essa história. Então, ele relembra quem foi Peter, quem foi o Salim, como o que é, né, o Field Guide, todos os nossos princípios, ele traz exemplos. E você tem um exemplo vivo ali, porque parte desses colaboradores vem de outro restaurante promovidos. Então, é muito crível. Já está meio enraizado, de certa forma. Exatamente. E ali você tem exemplos vivos dessa cultura. Exatamente, estão ali, né? E aí acontece no dia seguinte, ou alguns dias depois, o Family Night. Family Night, 2 dias antes do restaurante abrir, esse restaurante abre para as famílias desses colaboradores. Que demais. Né? Porque eles recebem a família. Que legal. Então, a família... Nossa, adorei isso. É muito... Olha, juro para você, é emocionante, assim, é muito gostoso. Eu já fiz indiretamente com alguns grupos, mas nunca de forma institucional, organizada. Muito legal. Eles se arrumam porque eles têm orgulho, né, de ir aonde o parente vai trabalhar, né, o seu ente querido vai estar, né? E junto com a comunidade. Você envolve todo... Um restaurante, você sabe, envolve toda uma comunidade. Né? Não é um restaurante que está ali. Não, você tem que envolver essa comunidade. Tudo é legado do Peter e do Salim. Tudo é legado do Peter e do Salim. Que espetacular. E tem várias histórias que a gente escuta, é muito legal. Eu que nunca trabalhei no Outback diretamente, já escutei inúmeras histórias dos dois e, de fato, acho que foram lendas que... deixaram um legado na gastronomia brasileira. Assim. Com certeza, ele realmente trouxe, a gente brinca, tem um mantra lá, se ele fizesse pesquisa sobre a Bloom Onion, quem diz que pesquisa ia dizer que isso ia dar certo no Brasil? Nunca. Então, uma cebola frita, apimentada, aí você come a coisa mais gostosa do mundo, mas aí os caras falam, não, vai dar certo. É isso. Então, realmente é uma história de empreendedorismo brilhante e deixa legado. E a gente empresta agora para outras marcas, né? É muito gostoso. Raquel, você defende bastante o marketing orientado por dados. E como é que você transforma esses números em insights? Bom, o growth é parte presente de qualquer área de marketing hoje em dia, né? Então, eu tenho parte do time que são cientistas de dados, analistas, né, engenheiros, a parte toda de CRM, de delivery, a coleta de dados, o tradicional que a gente vê, muito bem feito com essa coleta, mas mais do que isso, é como você transforma isso em ação, como você transforma isso em negócio, né? Então, de novo, todas essas ações que a gente fez ao longo desses últimos anos foi realmente observando não só a geração de dados de negócio, mas o pulso que a gente tem desse consumidor. Então, a gente tem uma área de CX, né, que fica com uma outra colega minha, mas a gente trabalha muito em conjunto e ali a gente tem um painel. Nesse painel, a gente mapeia todos os sentimentos de todos os canais de conversa com esse consumidor. E dali que saem insights. Quando a gente lança uma campanha, a primeira coisa que a gente quer ver no dia seguinte é esse dashboard, a gente chama ele de pulse. Que legal. Porque ali aparece, o consumidor interage com a gente. Olha, ficou quente, olha, ficou frio, olha, ficou gostoso. Essa é uma campanha que a gente está muito satisfeita com ela. Foi uma campanha, essa nova, que envolveu com muita antecedência toda a empresa, desde a área de supply, treinamento, R&D, porque é um prato que foi feito em 45 minutos. Ele não estava pronto para ir para o restaurante. Ele sofreu adaptações para entrar no nosso controle de qualidade, nos nossos processos.
né? E a equipe, a brigada do restaurante treinou por 2 semanas antes do lançamento. Né? Porque restaurante, você sabe, é sobre consistência, Total. é sobre repetição. Fala bastante disso aqui. Né? É você garantir essa excelência operacional, é você Em garantir todas as experiências. a consistência. Então, todo esse trabalho foi envolvido, isso tudo demanda dessa escuta desse consumidor. Então, nessa campanha não teve tiveram outras questões, né, outros sentimentos ali, muitos positivos, mas a gente não teve nada porque a gente fez essa lição de casa. Mas aqui o exemplo é de como essa escuta ativa diária nos ajuda a consertar rotas que em alguns momentos são necessárias. E tudo baseado em dados, né? Tudo baseado em dados. E claro, aí entra a necessidade de você ter uma oportunidade de lunch menu, você ter uma marca digital. Puxa, tem um espaço aqui, né, na minha cozinha. Então, eu medi lá no meu dashboard que existe ali um daypart que tem espaço, um momento ocioso. Né? E o próprio CRM, né, que trabalha muito a favor desse consumidor. E ali os KPIs básicos, como é que eu trago uma frequência maior. Então, quem são os meus consumidores que têm família? E aí, quando eu lanço algo nas férias, que eu tenho uma jornada kids diferente, eu atuo e comunico com esse consumidor. Muito legal. Vamos conhecer um pouquinho mais da Raquel agora, Manu? Chegou o momento retrato do convidado. Roda a vinheta. Retrato do convidado. Raquel, qual foi a melhor experiência gastronômica da sua vida? Olha, eu preciso contar para vocês uma particularidade. Minha avó é italiana, então eu saía da escola, eu não ia para casa, eu ia para casa da minha avó. Que delícia. E minha avó me ensinou a fazer coisas deliciosas, assim, que eu tenho uma memória afetiva imensa. Então eu fazia massa, fazia os biscoitinhos italianos, o patezinho, o docinho de geleia. E então, assim, não tem como não lembrar da cozinha da minha avó. Assim, normalmente, é emocionante. Quando tem emoção, a gente falou disso mais cedo. É né? isso. Quando tem emoção conectada, é imbatível, né? É imbatível. E normalmente, a comida, ela sempre está ligada a algum momento, a experiência que você viveu. O afeto então, a e pessoa vai contar sobre aquela hora que ela estava vivendo aquilo e comeu tal coisa. Não, era assim uma conexão muito gostosa com a minha avó. Qual profissional da gastronomia te inspira hoje, Raquel? Eu penso e eu acho que a minha avó me deixou muita inspiração, porque ela me levou para a cozinha muito cedo, né? Então eu fazia as coisas com ela, nem alcançava ali na pia, ela deixava eu mexer na massinha, aquela coisa toda, e isso me inspirou, né? E eu depois acabei me formando em chocolatier, fui fazer confeitaria, tal, então é um hobby no final do dia, né? Meu marido planta baunilha, então eu tenho essa missão de fazer esses testes no final de semana. Então, minha avó hoje é minha experiência, é minha inspiração. Você assistiu aquela série da Netflix das avós, né? Nonas? Assisti. Eu me Enquanto você estava falando, eu te imaginei também. É sobre aquilo. E eu tenho as receitas, né? Eu fiquei com as coisas dela, então eu tenho as receitas escritas manualmente por ela. Tá tudo papelzinho amarelinho lá. Então, super me vi, com certeza. Se você hoje não fosse marqueteira, o que você seria? Eu estaria no mundo da gastronomia. Cheguei até um pezinho lá em alguns momentos, né? Já fui franqueada da Cacau Show, já fiz o meu sabático e criei uma confeitaria em casa, sem glúten. Então, eu tenho o meu pezinho ali, de fato, na gastronomia. É uma paixão. Muito bom, gostei. Agora fiquei curioso para as sobremesas da Raquel aqui. Qual ingrediente não pode faltar na sua cozinha, Raquel? Hoje, não falta na minha cozinha baunilha. Eu tenho baunilha em todos os lugares. Eu venho aprendendo muito... Está muito presente na confeitaria, né? Que está muito presente na confeitaria. E eu venho aprendendo muito sobre esse bold flavor. Então, eu passei a fazer os meus steaks em casa com uma certa... Dry rubs da vida. Exatamente. Eu entrei um pouco nesse fazendo último um Aussie ano. flavor aí. Exatamente. Os empanados e tal. Então, deu uma incrementada. A turma lá em casa está gostando dessas infusões. Queremos experimentar. Raquel, se fosse sua última refeição no fim do mundo, assim, chegou o fim do mundo, o que você comeria? Tá na minha boca. O macarrão da minha avó. Tá na minha... Com muita bom. Raquel, qual o seu guilty pleasure? Aquela comidinha que, putz, você chuta o balde mesmo e não consegue resistir. Olha, quando a minha avó faz esse macarrão, eu ponho... Sabe aquele macarrão com molho nadando?
Então, a maioria das pessoas não curta, né? Eu falei, não, eu quero o meu nadando, porque eu vou chuchar o pãozinho. Tem que deixar um pouquinho pro pãozinho no final. Tem que deixar. Não é em qualquer lugar que a gente pode fazer isso, mas na minha casa eu posso. Muito Então, bom. é o meu. Vamos embora. Agora a gente vai continuar o nosso papo para conhecer um pouquinho mais sobre a Raquel. É isso aí. Agora só vale nomes de restaurante aonde os chefes comem. Roda a vinheta. Onde eles comem. Bom, agora só vale nome de restaurante. O melhor italiano depois do Abbraccio, obviamente, né? Depois do nhoque marsala do Abbraccio, eu curto bastante a lasanha do Mamostiaria. Delícia. Bela. Paulo Barros estava aqui com a gente. Bela escolha. Melhor pizza depois do Abbraccio. Depois do Abbraccio feito com a massa Stella Toa, eu curto muito a minha pizzaria do bairro, gente. Não tem jeito. Qual é? Então, lá tem a Casa da Pizza. Nossa. E eu peço. Né? E quando eu vou comer uma pizzaria diferente, às vezes Acabei de eu ouvir vou... aqui da produção. A Casa da Pizza é maravilhosa. Eu amo a Casa da Pizza. A turma aqui gostou da escolha. Eu vou, é do bairro. Não tem Melhor jeito. o hambúrguer. Não vale Aussie Grill nem Outback também. Amo o Truffle Burger. Amo Truffle Burger, mas depois eu oscilo. Aí eu vou um pouco no... Puxa, aí é difícil, tem tanta hamburgueria Muito bom, né? boa, São Paulo né? tem bastante. Nossa, eu experimentei outro dia o do Zedeli. Eu acabo comendo muita coisa, né? O Zedeli Cabana é bacana, Gosto também, né? mas... Então tem muita coisa. Acho que eu não tenho assim um preferido de burger. Aí eu realmente acabo pedindo mais Outback, não tem jeito. Agora o melhor árabe e não tem Outback nessa. Não tem Outback nessa, né? Eu não vou lembrar o nome, mas eu vou ali na Girassol, na Vila Madalena. Eu amo, mas juro pra vocês que eu não lembro o nome dele. Girassol. Na Girassol. Você vai procurar, depois a gente coloca aqui. tradicional. Tá Ou bom. você manda pra gente depois. Mando. Pra botar a mando, dica pro pessoal de casa. aí. Mando sim. Legal. Melhor comida japonesa. Melhor comida japonesa. Puxa, também eu acabo comendo muito. Eu vou no Osaka, perto de casa. Muito bom. Gosto muito dele. Ele é muito Gosto bom. muito do Osaka. Aliás, vou chamar o pessoal do Osaka aqui, o Ale, lá que são feras. Osaka é bom. Gosto muito. Melhor comida brasileira. Puxa, eu amo capim santo. Capim Santo. Ó, primeira Bastante. vez que ganha Bela aqui escolha, Capim mas bela Santo. escolha. É? Não Gosto aparece bastante. aqui, bela escolha. Melhor sobremesa. Nossa, isso aí é impossível para mim. Dificultou, hein? Dificultou muito. Bom, eu sou depois do Thunder, obviamente, Que é muito bom. que é muito bom. Eu adoro o mousse de chocolate da Carmela. Carmela é uma das- delícia, patisserie. Carmela é uma delícia. Eu gosto muito do Outback, daquele Cinnamon... Oblivion. Ai, deliciosa. Aquela sobremesa é É magnífica. uma das primeiras sobremesas nossas. É uma das minhas sobremesas favoritas, cara. Tem muito Muito tempo que eu não gostosa. como, tá aí. É muito gostoso. Cinnamon Tem que Oblivion, marcar. essa mesmo. Tem que marcar. Sua comida favorita? Tirando o Outback, Tirando Abbraccio Outback. e Ossi. Bom, eu amo italiano. Se desse, eu comeria italiano todos os dias, mas isso não me pertence mais. Mas se eu tivesse que escolher uma comida favorita, seria uma boa lasanha. Delícia. Lasanha, bela escolha. E o que você não come de jeito nenhum, Raquel? Ai, nada. Comida ruim, como diz meu Comida ruim. chefe. Comida ruim. É raro. Como de tudo. É igual a mim. Como de tudo. Raquel é das minhas, mano. Eu Boa. trabalho com alimentação por muitos anos, então é cultural. Qualquer lugar que eu viajo, Tem que comer, tem que provar, tem que comer. pelo menos experimentar, a gente tem. não tem uma férias que eu não volto com um livro de receita embaixo do braço, com algum ingrediente na mala. Legal. É raro. Olha, Raquel, foi uma aula escutar você falar sobre branding, propósito, conexão. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço mais uma vez. Raquel, muito obrigado. E se você também curte histórias que vão muito além do prato, já se inscreve no nosso canal e compartilha esse episódio com quem ama criar marcas inesquecíveis. É isso, até a próxima, pessoal, com mais histórias inspiradoras. Um beijo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.